Boa noite, estamos começando mais um programa Conversando com o Maestro aqui pela TV UFAM, canal 7 pela NET no 27. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.conversandocommaestro.com e também mandar seu e-mail no conversandocommaestro@yahoo.com.br. Nossos convidados dessa noite está aqui a nossa querida amiga, a fundadora do coral João Gomes Júnior, a senhora Cleomar dos Anjos Feitosa, uma grande figura, uma grande personalidade aqui da cidade, e também uma das grandes vozes da música popular amazonense, Sileno. Mas, por falar em coral, você sabe como é que funciona um coro? Bom, existem vários tipos de corais, né? Existe o coral masculino, o coral feminino, o coral infantil, o coral infanto-juvenil, mas o mais comum é o quê? O adulto misto, que é o caso do João Gomes Júnior. Mas, basicamente, se a gente for falar agora de timbre de voz, da cor da voz, a voz pode ser aguda ou grave. Vamos falar um pouquinho, então, dessa diferença de timbre. Por exemplo, as vozes agudas, né? Se eu pegar, digamos, nas mulheres, eu tenho soprano, que é a voz mais aguda. Depois eu tenho o mezzo-soprano, que é o meio-soprano em italiano, que não é uma voz tão aguda. E eu tenho depois a voz grave feminina, que se chama contralto. É como um vinho, né? Tem o vinho branco, o vinho tinto, que é mais encorpado, que seria o contralto, e meio termo o vinho rosé. Por sua vez, nas vozes masculinas, eu tenho a voz aguda, que é o famoso tenor, né? Eu tenho a voz grave, que é o baixo, que apesar do nome baixo, geralmente são homens grandes, né? E nós temos também os barítonos, que são as vozes intermediárias. Na verdade, o mais comum são as vozes intermediárias, os mezzo-sopranos, né? Que podem, num coral, tanto funcionar como contralto ou como um soprano, e os barítonos, que podem funcionar como um tenor, também tenor 2, e um baixo. Então, basicamente é isso. Para exemplificar tudo isso, eu quero passar, já que nós estamos em plena temporada de ópera aqui em Manaus, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essas vozes, mas na prática, em áreas de ópera. Então, eu escolhi uma ópera, 3 óperas, na verdade, mas uma ópera que se chama Flauta Mágica, de Mozart, né, que é de 1791, em que nós vamos pegar alguns personagens. A ópera Flauta Mágica, na realidade, ela aborda uma dicotomia entre o bem e o mal, o dia, a luz, entre a maldade, né, a malícia e a sabedoria. E, nesse caso, os personagens assim se dividem. Eu tenho um grão sacerdote, se passa no Egito, que é o pai, que é o baixo, né, que ele representa a sabedoria. Em contrapartida, eu tenho uma rainha, né, rainha da noite, que ela representa a maldade, a malícia, que é o soprano, a voz mais aguda que existe, que é um soprano ligeiro. Mas se tem o rei, se tem o sacerdote, tem a rainha, o que eu tenho também? Eu tenho um príncipe, que por sua vez é o Tamino, que ele é um tenor, né? E tem uma princesa, que por sua vez é a Pamina, que ela é a soprano. Bom, nesse meio termo eu tenho um personagem que é meio homem e meio pássaro, que é um caçador de pássaros, que é o Papageno, né? Que é um barítono. Então nós vamos começar assistindo agora justamente esse tenor, que se chama Tamino, no momento em que ele se depara na selva com a foto da Pamina e que ele se apaixona. Então ele vai cantar justamente esse amor súbito, porque você sabe que a ópera é isso, né? É muito drama, é romance, é o amor súbito dele pela Pamina e revela. Mas o que interessa aqui é que vocês observem esse timbre claro, né, do tenor, porque logo nós vamos ouvir o baixo e o barítono para comparar. Vamos lá, vamos assistir então esta área do tenor da ópera Flauta Mágica. E aí,
Conseguiram perceber o timbre claro? Bom, vai ficar mais claro agora que nós vamos já buscar de imediato o barítono, que é o papageno, né? Que é, na realidade, o toque místico, mágico da própria, além da flauta, que ele é aquela voz intermediária que eu falei para vocês, como vinho rosé. Então, neste momento, o papageno está se vangloriando, porque ele encontra lá um dragão morto, e então ele está se fazendo passar como se ele tivesse matado. Então, vamos ouvir um pouquinho, um pedaço dessa área, claro que nós não temos tempo para mostrar inteira, né? E quero que vocês comparem o timbre deste barítono, do papageno, deste pássaro homem, com o anterior que vocês acabaram de ouvir e ver, ok? Vamos lá. Stets lustig, heißer Hopsasa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Então, conseguiram distinguir a diferença daquela voz mais aguda do príncipe do Tamino e do papageno, esse homem pássaro? Conseguiram notar? Vai ficar mais claro ainda agora que nós vamos ouvir o baixo, o Zarastro, o pai da princesa, né? E que vocês vão notar aquela voz mais aveludada, encorpada, mais no grave. Tá? Então nós vamos ouvir agora uma área em que o Zarastro pede para os deuses Ísis e Osíris dar sabedoria para esse jovem casal que vai ter que se submeter a provas em busca da sabedoria. Vamos ouvir então um pouquinho da história, um pouquinho dessa área do Zarastro e vamos tentar comparar o timbre do tenor, do barítono e agora do baixo. Vamos lá. Então, apresentamos para vocês digamos, as vozes masculinas. Mas vamos puxar, então, agora as vozes femininas. Se existe o pai, né, que é o Zarastro, que é a sabedoria, por sua vez existe a mãe, que é a rainha da noite, que é o personagem principal da Flauta Mágica, né, em que nós vamos mostrar agora uma área que vocês vão ver que vocês já conhecem. Já foi explorada essa música, na música popular, por Edson Cordeiro, vocês vão ver. E dizem que Mozart compôs isso em homenagem, né, inspirado na sogra, porque como todo músico, enfim, ele não dava muita bola para dinheiro, e na época estava passando muitas necessidades, e a sogra começou a gritar muito com ele, e aconteceu. Vamos assistir essa área,
e eu quero que vocês prestem muita atenção como é claro o timbre e a agilidade da voz desta cantora. Vamos lá. Puxa vida, né? Que voz bonita, que flexibilidade, super aguda a voz. Né? Mas vamos assistir um outro tipo de soprano. Já agora nós vamos fugir um pouquinho da ópera Flauta Mágica, buscando um outro compositor, grande compositor de ópera, que se chama Bizet, Carmen de Bizet. Né? Então nós vamos ouvir esse soprano, que já não é ligeiro, já é um outro tipo de voz, né? E que é no momento que a Carmen, porque a ópera Carmen de Bizet ela passa em Sevilha mais ou menos em 1820, bem naquela época da Revolução Industrial, né? Então ela é uma operária dessa fábrica de cigarros e ela tá no meio do intervalo do almoço, está terminando. E ela então, com toda a sua malícia, quer conquistar o José, que é o outro personagem da ópera, que é um soldado. Então ela vai cantar a Maria Famosa, né? Em que ela se refere ao amor como um pássaro que não pode ser preso. Né? Vamos ouvir esse soprano, digamos, essa voz um pouco mais escura, apesar de também ser aguda. Notar a diferença? São vozes agudas, mas a cor é diferente. E para terminar essa rápida viagem pelos timbres vocais, nós vamos passar de Gluck, né, Orfeu e Eurídice. Nós vamos justamente mostrar a área inicial em que Orfeu, né, encontra Eurídice morta, né, e ele começa então a cantar seu canto para convencer Zeus, né, já que se trata da mitologia, Zeus permitir que ele voltasse lá para resgatá-la do inferno, das profundezas, né, onde Hades toma conta, da Eurídice. Então, eu quero que vocês escutem, embora seja um contralto, né, que está cantando, mas é um personagem homem,
Vou repetir. O Orfeu é um personagem homem, mas quem canta, na realidade, Glick escreveu para uma mulher cantar, para um contralto. Então, observe o timbre mais grave desse contralto, fazendo a mesma relação que nós fizemos anteriormente com os homens. Tá bem? Vamos ouvir. Vamos ver. Bacana? Conseguiram perceber, então, esse jogo das vozes agudas, das vozes graves, das vozes intermediárias? Bem, então fica aqui a nossa dica para vocês aproveitarem agora que tem um festival e para que vocês possam entender um pouco mais essa relação vocal. Mas vamos voltar aqui nossa atenção para a nossa convidada desta noite, Dona Cleomar dos Anjos Feitosa. Boa noite, Dona Cleomar. Seja muito bem-vindo aqui ao Conversando com o Maestro. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco. A satisfação é nossa, porque realmente um programa da categoria do seu, então a gente ser convidada para estar aqui com você, para conversar um pouco, nos dá muita alegria, muito prazer e nos sensibiliza muito. Então, Dona Cleomar, nós aqui temos a grande honra, até porque a senhora é uma personalidade, é uma pessoa muito querida, tanto no meio artístico como no meio também da jurisprudência, do magistrado. E vamos começar a conversar um pouquinho da sua trajetória de vida, que é muito interessante. Nós estamos conversando antes, e a senhora estava me dizendo que a senhora, na realidade, é aqui de Manaus, né? Sim. Do Amazonas, né? Sou amazonense. Então, e a senhora me disse também que começou sua carreira como professora lá no Instituto de Educação do Amazonas. Me conte um pouquinho como é que foi essa época da sua vida. Bem antes mesmo, porque, na verdade, quando me formei professora pelo Instituto de Educação também, então comecei no grupo escolar. Naquela época era grupo escolar, hoje já mudaram os nomes, né? Então, escola, colégio estadual, coisa assim. Mas era no grupo escolar e eu trabalhei um pouco numa escola que também, infelizmente, ela acabou. Era o Instituto Montessoriano Álvaro Maia, que trabalhava com deficientes. Cegos, surdos, oligofrênicos, tudo, uma criação de André Araújo. Então, depois fui para a Escola Nossa Senhora de Nazaré, que hoje se transformou em Ângelo Ramazotti, e a partir daí eu fui para o Instituto de Educação, levada pela minha querida mestra, que me preparou para substituí-la. Então, fiquei no Instituto de Educação 25 anos, trabalhando com o curso de formação de professores. Mas a senhora também sempre gostou muito de música, né? Como é que foi seu primeiro contato com a música, com essa questão? Eu vou te dizer que artes? Minha primeira aparição pública, assim, foi ainda no Jardim da Infância, quando me fantasiaram de bonequinha e eu apareci no palco cantando bonequinha, meu amor, um beijinho, por favor. Então, a partir daí, eu continuei sempre cantando na igreja, cantei, participei, ajudei na formação do coro de Aparecida, naquela época era coro, também cantei muito na catedral, naquela época chamava a Igreja Matriz, hoje ela é catedral, também cantei muito no coro de São Sebastião e no coro de Aparecida que ajudamos a criar. Então, a partir daí, quando o Nivaldo começou a recrutar as pessoas na cidade para participar num coral, porque ele desejou, em princípio, formar uma orquestra. Não havia possibilidade, logo disseram a ele, seria muito difícil. Então, era melhor começar com o coro.
Então ele partiu para o coro e recrutou o povo na cidade. E eu e a minha irmã também, eu já era falecida, nós cantávamos o quê? Nos casamentos da cidade, nas igrejas, Nos para eventos, alguma não é? festa, tudo. Eu já de aluna no Instituto de Educação, já cantava nas festas que a gente fazia em homenagem aos professores. Eu não tinha 15 anos ainda, fui para o palco do Teatro Amazonas com o Orfeão Escolar do Instituto de Educação e do Colégio Estadual, porque esta minha querida professora chamava-se Elvira Borges, e a gente chamava de vizinha, e ela me preparou para substituí-la. Ela me levava para a sala de aula dela para ajudar a ensaiar, porque eu tinha muita facilidade e uma voz firme. Me diga uma coisa, mas a senhora também esteve no Rio de Janeiro, estudando na Sim. Escola Nacional, lá na Universidade, Sim, né, do sim. Rio de Janeiro. Fui. Me conte um pouco essa sua passagem com o Vila Lobos, foram 5 anos que a A senhora esteve escola, lá. eu estive, naquela época, fazia vestibular igual para qualquer uma outra área, mas havia uma prova específica Claro. de música, porque se você não tivesse aprovação, você teria a opção para uma outra área. Então, eu fui muito bem classificada e ingressei na Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a senhora teve acesso ao próprio Vila Lobos naquela época? Como é que Já não alcancei mais, Mas tive muito bons professores, inclusive quando eu comecei, já na primeiro período da escola, já a professora regente, maestrina do coral da escola, me convidou para fazer parte. Eu tenho até comprovantes aí, dela me elogiando, me agradecendo a participação. E me diga uma coisa, onde é que entrou o direito? Que eu sei que também nas horas vagas a senhora ainda fez direito nessa época, lá no Rio. Vou te contar. A senhora não parava, né? Porque vem da minha família. O meu irmão, meu pai, Uma o tradição. trabalho dele foi serventuário de justiça. E lá, ele pequenino levava o meu irmão mais velho, que hoje é desembargador aposentado, foi presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral, Paulo Feitosa. Então, meu pai levava, naquela época, quando reunia o Tribunal do Júri, levava o Paulo para sortear os jurados. Tem uma urna lá até hoje, no Palácio da Justiça, aqui na Eduardo Ribeiro, ainda tem aquela urna. Então, ele, pequenino, ia lá para sortear os jurados quando se reunia o Tribunal do Júri. Então, foi aquela tradição. O Paulo se formou em Direito na nossa faculdade de Direito. Depois, o outro meu irmão, Ribamar, que foi até contador-geral do Estado, resolveu ingressar para a área de Direito. Então, aí uma pessoa muito querida minha disse assim, você fez tudo errado. Você deveria ter seguido a área de Direito porque você já tinha os mentores e a biblioteca. Isso é uma ideia muito boa. Então, nas horas vagas, eu na escola de música, eu fiz a Universidade Federal do Rio de Janeiro de Direito. Põe hora vaga nisso, né? Mas me diga uma coisa, então a senhora retornou a Manaus, e aí, porque a senhora também é magistrada, né? Sim, aí prestei concurso e fui trabalhar no interior. Eu passei quase 4 anos em Barreirinha como juíza, a terra do Tiago de Mello. Olha então, só. Depois eu, até para o Iranduba, passei 3 anos no Iranduba, como juíza lá no Iranduba. Depois fui para São Sebastião do Atumã. É isso que trabalhei é muito lá. Interessante enfatizar para as pessoas, como a arte, a cultura está presente na vida de todos, e pode estar presente na vida do magistrado, de um engenheiro, enfim, de qualquer profissão. Isso. Porque ela enriquece, ela sim. muito a vida das pessoas, né? Mas me diga uma coisa, como é que começa a história do Coral João Gomes Júnior? Pois é, essa época eu ainda estava militando no Instituto de Educação. E havia uma diretora nossa, à época, Neuza Ferreira, que ela começou a recrutar pessoas. E sabia que eu cantava muito na cidade, com a minha irmã e tudo. E então ela nos convidou para essa reunião na Catedral, no 19 de março, e era pároco à época, depois Cônego Walter Nogueira. Ele nos deu a sala para fazer essa reunião. E ali foi fundado o Coral João Gomes Júnior como o Instituto Musical Santa Cecília. O Nivaldo presente nessa fazendo época, esse então, trabalho. O primeiro maestro foi o Nivaldo. Era o Nivaldo, né? Foi ele que criou o coral. E há pouco tempo até fizeram uma homenagem, né? De ele, quando em quando nós fazemos. Por exemplo, para o programa deste ano, dos 56 anos, já estamos com o programa montado, já o convidamos para estar aqui em julho para participar. Quantos anos? 56? 56. Que 56. Maravilha, hein? Podia que ser tradição, seu avô, o coral. Né? Olha 56 anos. Que coisa mais linda. E nós sobrevivemos pela persistência, o diletantismo nosso, porque, por incrível que pareça, é uma revelação que eu acho, não sei nem se eu deveria fazer. O coral não tem nenhuma ajuda do governo. Eu tenho aqui que reconhecer em público e falar do seu esforço, do seu carinho e do reconhecimento dos próprios componentes do coral pelo
pelo seu esforço em continuar esse coral. Persistência. Né? Porque vocês ensaiam, acho, na própria... Exato, na minha casa, sua porque casa. o teatro se abria por nós. Naquela época era formaturas, conferências. Então, quando o coral começou a funcionar, ficou a nossa casa. Então, pelo menos uma vez por mês, nós abríamos o teatro chamando o público para formar plateia, para manter a plateia. Muito importante. Fizemos esse trabalho. Me diga uma coisa, veio então o nosso Nivaldo, depois, quem foram os demais maestros? Bem, o Nivaldo, quando ele saiu daqui, depois que nós fizemos uma excursão pelo Nordeste, gravamos o nosso primeiro disco na Rosenblit, Ou seja, é um coral que tem uma história, não tem só uma em história Manaus, muito linda. como também em Sim, termos de Brasil. fora de Manaus. Quando nós chegamos, por exemplo, em Belém, eles nos convidaram para inaugurar a TV Marajoara. Eu acho que não existe mais. Fizemos um trabalho muito bonito. A Assembleia Paraense era como uma academia de letras. Eles nos convidaram para cantar numa sessão deles. Depois, quando chegamos em São Luís do Maranhão, o governador, Newton Bello, ele nos convidou para cantarmos no Palácio dos Leões para os convidados especiais deles, os secretários. Que coisa bonita, E né? quando Essa história chegamos toda. no Recife, que o Capiba era um compositor famoso em todo o Nordeste e Brasil também. Inclusive aqueles bonecos do Recife, aqueles grandes bonecos que Aqueles saem lá, gigantes. um dos bonecos é o Capiba. Quando o Capiba nos ouviu, se vocês não têm nada gravado, eu vou conseguir isso. Então ele arranjou na Rosenblit, que era uma grande gravadora, então conseguiu o quê? 2 horas para nós gravarmos. Mas em 2 horas o quê? Esse pessoal grava, passa um mês. Nós, em 2 horas, conseguimos gravar prontas 7 músicas. Me diga uma coisa, toda essa história aqui, o nosso grande Elcio Farias contou. Ele foi membro o coral do coral. João Gomes Júnior. Ele cantou no coral conosco. Uma aventura musical no Amazonas. Isso, Olha esse livro maravilhoso. Quando é que esse livro saiu? Quando é que Foi ele em 2010. 2010, quando dá homenagem ao maestro Univaldo, Menival. ao Univaldo. Então fica aqui a Completando dica 80 para anos. vocês, pela livraria Valer, né, editora, este livro, escrito pelo nosso escritor aqui, Elson Farias, se chama O Coral João Gomes Júnior, uma aventura musical no Amazonas. Mas depois, foi o Nivaldo, quais são os outros maestros? Sim, aí Hoje, eu fiquei cuidando do coral porque nós não tínhamos um maestro. E eu conhecia o maestro Dirson Costa, figura extraordinária. outro Lamento grande nome, né? profundamente que não se faça uma grande homenagem, ao menos à memória dele, porque fez um trabalho dignificante. a senhora sabe que quando eu dei aula, muitos anos na UEA, e nós fizemos um trabalho de pesquisa muito grande em cima do Dirson Costa, aqui vai nosso abraço até para a viúva do Dirson, né? Isso, a Idalina. A Aidalina Costa, e eu aprendi, eu aprecio muito a obra do Dirson, e realmente é um dos grandes nomes que ainda tem que ter o reconhecimento que ele merece Ainda pela não. obra musical grandiosa Isso, que ele fez. extraordinário. Né? E nós vamos ter a oportunidade de falar do Dirson aqui no nosso programa, que Isso é é uma bom. personalidade muito bacana. Isso é bom. E hoje, o coral, quem é que está dirigindo? É o nosso querido Eli? Pois é, nós estamos há quase 6 anos, praticamente, com o maestro Eli Soares, que veio de São Paulo para trabalhar no Teatro Amazonas, e o maestro Hugo, que também é o paulista, maestro Hugo. estava conosco. Então, o maestro Hugo precisava sair, se afastar de nós com uma bolsa para o exterior, então ele indicou o Eli. E nós seguramos, até hoje estamos com ele, são 6 anos de glória. E me diga uma coisa, de todos esses anos, assim, o que a senhora pontuaria, os pontos altos do coral? Quais são os grandes momentos que a senhora recorda e gostaria puxa vida, esse evento foi tão bacana. A senhora já falou na viagem, né, que fez pelo Nordeste, que foi recebida. O que mais tocou a senhora? Está sendo esse ano? Quando é que é essa data? Porque cada ano é uma sucessão de eventos diferentes. Por exemplo, em 2011, o coral realizou 27 apresentações públicas. Eu tenho a impressão que poucos grupos na cidade conseguiriam realizar mais de 2 apresentações por mês. Mais, fizemos 27 apresentações. Quantos componentes tem o coral hoje? Nós temos 42, 45 por aí. É um grupo porque bastante um está grande. viajando, o outro está saindo, o outro está fazendo faculdade, mas quando eles voltam, porque tem um diame E o repertório do coral? Eu sei que é um repertório enorme, né? riquíssimo e variado. Nós temos de todas as áreas, tudo que você precisar. Por exemplo, a nossa programação para o aniversário de julho, nós estamos montando a primeira parte, uma homenagem a alguns dos mais próximos, que ainda se encontram por aqui,
maestros que trabalharam conosco. Então, nós queremos trazer o Nivaldo, que foi o fundador, a maestrina Natália Sacuro, que trabalhou conosco, o maestro Hugo Pinheiro, o Frei Fulgêncio Monatielli, Isso é muito bonito, que né? nos Reconhecer ajudou. o trabalho de Então, todos os profissionais, nós de alguma queremos forma reconhecer. trazê-los ao palco para a primeira parte do programa, para voltar a reger o que foi o seu coral também. E a segunda parte, nós estamos programadas só óperas, dentro Olha do que nosso bacana. repertório. Então, nós temos 10 números de E ópera. o coral ensaia quando? Nós ensaiamos Vamos duas aproveitar e vezes. fazer propaganda, quem Isso quiser. é ótimo, quem não é? quiser participar do coral, estamos abertos. Um coral com mais de 56 anos de tradição, gente, não é Isso. brincadeira. Nós ensaiamos às terças e quintas, das 19h30 às 21h30. Eles estão na minha casa, que eu moro no Conjunto Manauense. Aliás, Quando- uma casa acolhedora que eu já tive o prazer de estar lá várias vezes. Quando nós perdemos o espaço no Teatro Amazonas, quando conseguimos criar o coral e a orquestra do teatro, ninguém fala isso. Foi a primeira vez que o governo pagava músicos, porque com disso nós fizemos um projeto, era o superintendente Tito Lindoso, então fizemos um projeto criando a Fundação Teatro Amazonas. E aí os músicos ganhariam um salário mínimo. Nós estamos se aproximando do final desse nosso bate-papo Sim, aqui. é. Eu gostaria de ficar. Tem muita Nós temos história pra muita contar. história para contar. Mas o que é música para a senhora? É uma pergunta que eu faço sempre para todos que aqui É vêm. toda a realização da minha vida. É toda a realização, porque... O que a senhora eu diria fiz- para esse povo que está nos assistindo? Hein? Pois é. Arte, cultura. Cantar é viver, é sonhar, é ter esperança em dias melhores. A música não é apenas um paliativo, não é apenas um enriquecimento cultural. A vida da gente sem música não tem valor. Não tem valor. Vamos fazer nosso bate-pronto? Eu vou falando Sim. e a senhora vai me dizendo. Uma comida. Ah, os peixes da minha terra, um jaraquizinho frito é tão gostoso. É coisa boa, né? Um lugar. Manaus. Uma cor. Vermelho, eu sou garantida. Ah, então somos. Desculpe o caprichoso, mas eu também sou garantido. Não, eu gosto do caprichoso, né? Eu como bom colorado, né? Um esporte. Olha, eu fiz muitas coisas mesmo, mas o meu esporte preferido durante muito tempo foi o voleibol, mas hoje já não tenho mais condições para fazer. Tem algum time de futebol de preferência ou não? Ah, Nacionalina. Ah, olha, vejam só. Tem que puxar pela terra. Nacionalina. Uma música marcante. Muitas, mas o meu carro-chefe foi uma música do Vila Lobos chamada Estrela e Lua Nova. Era um gênero de macumba que ele recolheu no Brasil. Eu conheço Então também. foi meu carro-chefe. Todo o programa do coral, se não incluísse ou a Invocação em Defesa da Pátria, que era solo meu, ou a macumba, que também eram meus solos, então a plateia pedia. Tá certo. Qual é um filme que a senhora diria assim que vem à sua mente quando fala em filme? Muitos, mas um filme da minha juventude marcou muito os 10 Mandamentos. 10 Mandamentos. E alguém que a senhora admira, dissesse, pô, eu gostaria de ser como essa pessoa é. Quem é que a senhora poderia? Tem muita gente mesmo que eu poderia dizer, gostaria de ser. Mas eu vi um trabalho muito bonito de Bidu Sayão. Quem me dera ter sido uma Bidu Sayão. Um sonho, ter sido uma Bidu Sayão. Não, Mas e um sonho mais... o meu sonho é mais real, que eu gostaria de ter vida longa, pelo menos mais 22 anos, Mas para que o coral não se acabasse. Não, mas quem sabe, né? O ideal de vida. Meu ideal de vida é continuar persistente, buscando o enriquecimento cultural da minha cidade. Uma palavra-chave para a senhora. Amor. E Cleomar por Cleomar, o que a senhora diria? Que eu não perca nunca esse meu entusiasmo, apesar dos percalços, não perca nunca o meu entusiasmo pela música para enriquecer a nossa gente. Olha, dona Cleomar, nós estamos terminando nessa primeira parte do programa. Eu queria imensamente agradecer, porque eu sei que a senhora tem uma vida muito atribulada, está sempre correndo atrás, ajudando e fazendo, acontecendo, e a senhora é exemplo de vida para todos nós. É uma pessoa que eu aprendi a admirar muito aqui em Manaus,
por toda a sua garra, determinação, sua persistência e, acima de tudo, seu talento, seu carisma. Obrigada. Não tem quem não goste da senhora. Obrigada. Tá certo? Então, muito obrigada por estar aqui. E eu tenho certeza que nós vamos ainda ter mais do que 22 anos a senhora conosco e o João Gomes Júnior, que depender da gente, está aqui para ajudar e vai seguir em frente. Parabéns pela pessoa que a senhora é. Também muito obrigado por estar aqui conosco. E na segunda parte do nosso programa, nós vamos estar com o cantor Sileno. Não saia daí, ok? Entre em contato pelo www.conversandocommaestro.com. Vamos então para o intervalo. Muito obrigado. Obrigada, foi uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigado. O amor é o que nos move. E é educando com amor que a Rede La Salle desperta vocações e forma cidadãos de verdade. Rede La Salle, o conhecimento emociona. Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro pela TV UFAM, canal 7 e 27 da NET. Quero saber se vocês vão reconhecer essa voz. Solta aí. Eu te abracei, senti minha alma te abraçar também, como se a saudade estivesse. E aí, conseguiram? Sabem quem é essa voz? Pois essa voz é do meu amigo, do cantor aqui da região da Grande Voz do Amazonas, Sileno de Oliveira Conceição, natural de Nova Olinda do Norte. Seja bem-vindo, Sileno, ao nosso programa, aqui conversando com o maestro. Muito grato, Adroaldo, e como nascido em Nova Olinda do Norte, mas adotado por Manaus, né? Sou manauara por adoção, já que com poucos dias de nascido, minha mãe e meu pai resolveram voltar a Manaus, e essa cidade que me abraçou e me deu todo esse carinho que tem perdurado até os dias de hoje. Sabe que tu é um amigo muito querido e eu admiro muito tua voz, assim como da própria Márcia, enfim. Obrigado. Vocês são os verdadeiros representantes da música, aqui no teu caso da MPB, na questão do próprio reggae, né? Uhum. Mas eu queria saber, assim, o público é muito curioso saber os detalhes. Como é que tu começou a tua vida musical? Qual foi teu contato? O que te levou a entrar nessa vida de música? Então, meu pai sempre foi boêmio, né? Mas nada profissional. Né, nos dias que ele estava de folga e com os amigos, ele gostava de cantar, aquela coisa toda. Minha mãe, pelo que ela me conta na sua adolescência, fazia personagens em pastorinhas, né? Então, aquela coisa bem natural, nada de atores profissionais, nem cantor profissional. E eu vim dessa família, justamente. Eu acho que eu herdei essa veia, né, de cantor, de compositor, justamente deles, né, dos meus pais. E aí, na infância, eu já brincava nas rodas de amigos e tal, de imitar alguns cantores. Tive a felicidade de ouvir a Tropicália, o momento da Tropicália, né? Eu falo assim que eu fui um privilegiado, porque tem pessoas que, às vezes, você nasce num ambiente onde você não ouve uma música boa, não tem esse privilégio de ouvir uma boa música, e acaba sendo influenciado pelas aquelas coisas que não são legais. A mensagem é importante, né? A nossa juventude precisa de ter uma música correta, no sentido do português correto, enfim. Digamos assim, quem são os seus gurus? Quem é que tu te espelha como compositor, por exemplo? Olha, falou da Tropicália, já falaste no Gil. Como compositor, o próprio Gilberto Gil, Djavan, também, para mim, são grandes compositores. Chico Buarque, eu não conheço muito a obra de Chico Buarque, mas poucas coisas que eu já ouvi, que já li sobre Chico Buarque, são assim, super interessantes, né? Se você conseguir seguir aquela linha, sabe, incontestável, não tem assim, o que você criticar na obra de Chico Buarque. E, Leandro, me diz uma coisa, das tuas músicas, quais são as mais pedidas? Aqui, eu vou deixar aqui um elogio, né? Então, um cara que está sempre disponível, tu vai lá na faculdade, tu apresenta a música para aquela meninada toda,
sempre estão pedindo, olha, eu quero luz, eu quero... Como é aquela da internet, Silena? www, I love you. E I love you, aquelas são tiro e queda, né? Top de linha. Quais são as... Então, quando eu comecei a gravar, quando eu gravei o meu primeiro CD, tinha uma música chamada Feira Hippie. Foi a minha primeira gravação, né, autoral. E passei alguns anos, né, sendo cobrado de todo show. O pessoal sabia, tinha outras vezes, mas as pessoas toca Feira Hippie. Fiquei um pouco preocupado com isso. Será que eu vou ficar rotulado com Feira Hippie, né? E aí, a partir do segundo CD, eu fiz Luzes e caiu no gosto popular. E a música foi bem tocada, a Eliana Princes regravou, outros colegas também regravaram. E depois da internet, então isso aí veio realmente para comprovar, né, para fortalecer cada vez mais essa veia de compositor, né? Porque uma característica da música popular, por exemplo, você pega Roberto Carlos, quem é que não conhece detalhes, aquelas coisas. Então é normal, acho que você sempre fica conhecido com alguns medalhões, assim, né? É bacana isso, mas né? isso preocupou, porque eu passei alguns anos com a hippie e não emplacava mais não é possível, aí consegui Mas emplacar. falando nisso, e o teu curso lá de Educação Física, o Sileno, ele é um acadêmico do nosso curso de Educação Física, para quem não sabe, né? Ele só deu uma trancadinha, passou um momento difícil com o pai. Exato, eu estou pensando em retornar, se Deus quiser, se possível ainda esse ano, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de esporte, né? Sempre pratiquei natação, meu futebol do final de semana eu nunca abandonei, até hoje em dia meu futebol de final de semana não abro mão. E aí sempre tive essa vontade de fazer um curso universitário e as pessoas sempre me cobravam, faz música e tal. E eu não acho que eu tenho que fazer outra coisa também, até para dar mais, abrir o leque de opções de trabalho. E é um grande erro, na realidade. Você sabe que eu, além de maestro, eu sou engenheiro, eu tenho curso de engenharia. Ah, não sabia. E tem tudo a ver, a música se encaixa em todas as áreas, né? A lógica, a música é pura matemática. Exatamente. Não tem como. Então, digamos, tem que desmistificar isso. Né? Eu conheço grandes músicos que têm outras formações e isso só ajuda muito no diálogo com a comunidade, no diálogo do dia a dia, do trabalho. Né? Mas me diz uma coisa, Sileno, e o dia a dia do músico na cidade como Manaus? É uma coisa assim, eu diria mais, você tem mais de 30 anos de carreira. Isso. Como é que fica, digamos, comparando lá o teu começo com agora, esse dia a dia, quais são as suas dificuldades aqui, como é que tu consegue sobreviver de música? Nós estamos falando há pouco tempo que às vezes, né, tu leva uns canos, é mais difícil, já é mais conhecido, mas o pessoal que não é tão conhecido lá, como é que acontece o teu dia a dia? Então, eu costumo dizer que o artista geralmente tem que estar matando um leão por dia, essa que é a verdade. Mesmo com 30 anos de carreira, ainda enfrento várias dificuldades ainda para poder colocar um show, né, para as pessoas verem, para concluir um CD. A principal coisa que você esbarra é logo de cara no patrocínio. A questão patrocínio, infelizmente, Manaus ainda tem essa cultura de valorizar muitas coisas que vêm de fora, né, o que já está estourado aí pelo Brasil afora, e esquece um pouco das coisas daqui que precisam ser vistas também lá fora. Muitos talentos aí que estão precisando ser vistos, como a nossa amiga Márcia Siqueira, né, Nicolas Júnior, que tem um trabalho também muito bonito, Lucilene Castro, que já está há um tempão, a própria Eliana Princes, que está no Rio morando já há quase 20 anos, eu acredito, e ainda não teve seu espaço merecido, né? A gente percebe isso. Então, essa é uma das grandes barreiras da parte né, dessa coisa da logística, né, de você conseguir apoio, né, de empresas, de microempresas. E outras dificuldades é o próprio ambiente de trabalho, né, as casas de show, né, são muito voltadas para aquela coisa de festa, não preocupada com a cultura em si, mas sim aquela coisa de fazer festa, de fazer as pessoas beberem nos bares, né, consumir. Ou seja, vender consumo. Exatamente. E a preocupação menor é com a cultura realmente, com aqueles que trabalham pela cultura, que valorizam o Estado, que falam da cidade, né, que mostra para o povo que realmente a nossa terra tem. Então, isso é uma pena. A gente fica triste, mas ninguém pode também baixar a cabeça. Muitos amigos meus pararam pelo caminho, né, desistiram. Mas, graças a Deus, eu, Pereira, né, Raiz Cabocla e outros estão aí caminhando. São guerreiros, né? Guerreiros, e vamos vencer essa batalha. Então você consegue sobreviver atuando nos bares, fazendo shows, vendendo um pouco os CDs, e depois nós vamos falar sobre os teus planos, né? E nós estávamos mesmo comentando
antes aqui, antes de começar nosso programa, da dificuldade do artista, tanto do Sul quanto do Norte, de ele ter visibilidade em grandes centros, né? Como São Paulo, como Rio de Janeiro. Eu já testemunhei alguns esforços mesmo da prefeitura em levar, mas são coisas muito pontuais. Vozes como a tua, como a Márcia, como a Luciana, o pessoal tinha que estar mais evidente no Brasil inteiro, ter mais acesso, porque eu acho que é importantíssimo isso. Vocês passam uma mensagem de um Brasil que eu conheci faz 11 anos. Estou aqui em Manaus, que eu adotei Manaus, né? Eu sou manauara hoje, bem mais do que um gaúcho, com orgulho, e a gente nota isso. Eu estava comentando contigo, eu tive a oportunidade de estar com a Daniela Mercury lá na Arena, e ela comentando do potencial, por exemplo, uma Márcia Siqueira, se estivesse num outro centro. Então, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito, né? De mostrar vocês, de valorizar vocês, né? Essa questão toda. Mas, digamos assim, comparando com 30 anos atrás, já ocorreu uma evolução, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, o governo do estado, alguns anos atrás, criou alguns espaços, né, na cidade, que a gente, Ivete Biapina, o Palacete Provincial, aquela Ponta Negra lá, o município criou também aquela parte lá, aquele anfiteatro na Ponta Negra. Então são espaços que, graças a Deus, a gente tem ocupado. Porque tu é um cara muito articulado. Também, né? Com também. o meio, você conhece, você já foi do próprio Ordem dos Músicos do Brasil. Já fui de parte da Ordem dos Músicos para uma Então eu sei que você tem essa já. preocupação com a categoria, com os músicos, tem. que é uma classe muito desunida, infelizmente, Ainda. Então, porque tem que existir uma articulação de tal forma que as pessoas se ajudem mais e façam parcerias. Essa questão mesmo do próprio empresariado ainda está... Eu acredito que é um pouco difícil, até para essa desunião, para essa dificuldade de articulação do artista, saber fazer um bom projeto. Também. A gente peca muito nessa questão de projeto. Isso é realmente... Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer projetos. Então, estou sempre dependendo de terceiros para fazer projetos e levar para ser aprovado em alguma secretaria, alguma coisa assim. Porque agora existem verbas também, mesmo federais, voltadas, inclusive favorecendo a região norte, porque até pouco tempo atrás, e até hoje, muito é sul-sudeste, ali, a região que consegue a maior verba, né? Tipo Lei Rouanet, coisa e tal. Mas o que eu noto é a dificuldade, né, dessa coisa da articulação em termos de fazer um bom projeto, de ter uma boa proposta, dos grupos se articularem, né? É uma característica, logo que eu cheguei aqui eu estranhei um pouquinho essa questão assim, das pessoas não são muito parceiras, né? Está mudando muito. Mundo disperso. Está mudando muito. Agora, né? Foi criado recentemente algumas associações, né? Teve sindicato, tem mais associações aí participando do fórum de música, já, né, opinando, já dando sugestões para as secretarias de cultura. E isso é muito legal, isso é uma evolução que a gente tem percebido. Então a gente já percebe, a Lucilene, há alguns anos atrás, participou do projeto Pixinguinha, mandou um projeto, foi aprovado, né, teve uma grana para gravar o CD, fazer shows em vários lugares. Então a gente já percebe realmente que a coisa está crescendo, um pouco tímida ainda, mas realmente por essa deficiência, porque por essa desunião. Existe uma certa abertura mesmo para o Teatro Amazonas, né? Digamos, as pautas são um teatro muito concorrido, mas eu noto que, de alguma certa forma, as pessoas estão circulando mais. Agora tem um festival de música por aí, né? Então, de uma certa forma, os espaços estão aparecendo. O que está faltando um pouquinho mais é de organização. Mas vamos ouvir mais alguma música tua? Vamos. Quem sabe, vamos ouvir um trechinho do Meu Bem-Estar. Conta um pouquinho dessa música. O que... Meu Bem-Estar, ela fala justamente de uma fase de superação, né? E que eu sempre procuro colocar nos meus CDs aquela linha mais romântica, né? Eu gosto muito dessa linha romântica. Então, Meu Bem-Estar fala justamente de uma superação de uma relação, de um término de uma relação e partindo para outra. Então, essas coisas são bem atuais, né? É incrível como as pessoas se identificam com essas letras. Eu geralmente encontro muitos fãs na rua que, quando ouve uma música de um certo CD, chega comigo, rapaz, aquela música tem tudo a ver comigo, eu estou passando por isso, ou eu passei por isso. E isso é legal. Então, por esse motivo, eu tenho tanta penetração nas rádios, né, para tocar, porque as minhas músicas falam de uma realidade do cotidiano. As pessoas se identificam com a música, né? Não é uma coisa etérea, não. É concreta, eu falo de uma do dia a dia. realidade do dia a dia. É esse CD aqui, Sileno, ó. Vou mostrar aqui. Amores Urbanos.
Amores Urbanos, isso tu lançaste em 30 anos. Sei isso, exatamente. de Ano carreira. passado, Então né? ele está ainda fazendo um ano, saindo do forno. Ainda tá no forno, já tô colocando outro para sair. E me diz uma coisa, pegando esse gancho, quais são os teus planos para esse ano, para o ano que vem? Tu estava me falando que tem um plano de um DVD. Esse ano, há um ano atrás, que eu já tinha prometido o DVD, né? Aí teve aquele problema em família, né? Meu pai adoeceu, né? Por isso que eu tranquei a faculdade. E agora que a gente já superou essa fase aí, vamos retomar agora essa gravação do DVD. Estou em parceria com a Coletivo Difusão, né? Que é um grupo de pessoas que têm divulgado, feito esse projeto, está em parceria com os músicos, dando esse apoio logístico para os músicos, e a gente vai fazer em parceria com eles. E depois, antes disso, ainda vou entrar no estúdio para gravar o CD, né? Tem 10 músicas prontas, não pode parar. É aquilo que fala, né? Eu sempre falo para os amigos meus, tem gente que duvida que eu vivo da música, né? Como é que você consegue viver da música? O pessoal também Eu falo, não duvidou muito de mim também. porque não basta só você ter talento, né? Talento não é tudo, né? Você tem que ter visibilidade, você tem que ser profissional, é uma coisa que eu prezo muito pelo lado profissional. Quando eu falo profissional, eu falo de você cumprir com os acordos, horário do show, chegar com antecedência para cumprir a hora do show, né? Você, o que prometer, você cumprir, vou fazer 2 horas de show, é 2 horas de show. O repertório, você saber o que vai tocar. Se valorizar. Está se reciclando, exatamente, a valorização. Então tudo isso conta. Tem pessoas que não levam isso a sério, chegam atrasados, né? Colegas meus que costumam atrasar show, chegam É atrasados. muito chato isso, a desconsideração com o Não, público. promete né? um show e não leva aquilo, monta um show nas coxas, como Nós se fala estávamos na gíria. comentando isso, né? Pois é, como é então, importante isso. hoje. Você vai assistir um show, parece tão fácil, tão gostoso, mas atrás daquilo tem um trabalho Tem muito todo grande. um trabalho, os ensaios. Mas eu estou ouvindo a música aqui por trás, vamos ouvir um pouquinho do trecho. Vamos. Solta aí. Djavan, hein? Olha o Djavan, hein? Bonito, muito, Obrigado, muito bacana obrigado. a música. É a cara aqui de Manaus, né? A cara urbana de Manaus. A cara urbana A de meninada Manaus. gosta muito de ti, cada vez que tu vai na faculdade, o pessoal fica Pois é, alucinado. e as pessoas, interessante que as pessoas às vezes me cobram, né? Pô, mas você, sendo manauara, amazonense, não faz música regional. Aí eu Mas falo. isso é música regional, pô. Mas aí, Quer ver? pois é, mas aí. Não é folclórica, mas é uma Exato. música regional. Ela Também, tem a cara de pois Manaus, é uma mas, coisa mais urbana. mas é brasileira. Nós temos que fazer uma Exatamente. música brasileira. Por que eu não faço uma música regional, aquela coisa bem raiz? Porque eu não tive essa vivência. E não adianta eu tentar inventar coisa para o público, que o público não vai aceitar, entendeu? Então eu quero ser muito sincero nessa relação com o público. Colocar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu vivi. Eu acho que isso é que faz a diferença. Sileno, o que é a música pra ti? A música para mim é a vida, né? É o ar que eu respiro. Para mim, Deus o livre. Né? Só Deus pode É uma me tirar benção. esse dom. É uma bênção. E no dia que ele resolver tirar, só ele pode tirar. No dia que ele achar que chegou a hora. encerra a carreira. Digamos assim, tu sente que eu acho que é importante um programa como esse desmistificar e mostrar como é importante a gente usufruir da arte, da cultura, porque a qualidade de vida aumenta muito, né? Sim. A gente fica mais tranquilo para se relacionar com as pessoas, a gente compreende melhor o mundo, não é Sim, verdade? é verdade. Nós estamos chegando já na parte final, Sileno, Aham. e eu quero fazer contigo tipo um bate-pronto, assim. Pode Vamos. ser? Pode ser, vamos ver. Vamos ver? Então, se eu falo pra ti em comida, o que vem na tua cabeça? Um tambaqui assado. Porra, aí tu tá acabando comigo. Um lugar, Sileno. Um lugar, É. Manaus, adoro Manaus. Uma cor. Azul. Agora te peguei, então. Cheiro. Cheiro de natureza. Natureza. Esporte. Tu falou Esporte, que tu gosta. futebol. Qual é Eu teu gosto de time? natação aqui em Manaus e Rio Negro. Rio Negro. Fora Vasco da Gama. Pô, isso é uma outra coisa que eu estranhei, que cheguei aqui, o pessoal torce muito. Torce muito Rio para e os São times Paulo. do Rio. Talvez é porque e São ainda Paulo. não temos times, né? Pelo menos Mas nós já tivemos. Já tivemos, eu me lembro. Na época, eu era fã do Rio Negro. Rio Sou Negro. Rio Negrino até hoje. Eu mas torço. Eu ia para os estádios, brigava com os nacionalinos, assim, na discussão. Quem Que eu era estranho nacionalista. muito, que eu vi. Era rivalidade. Eu venho do estado que o Inter e o Grêmio, aliás, o Colorado, Aham. né, é muito forte. Pois é, E Manaus aqui era eu assim. noto, eu fico assim, pô, vou ter que torcer para os times daqui, né? E Não para hoje os eu times de fora. fico triste hoje em ver o nosso futebol do jeito que está, né? Tem pessoas aí tentando alavancar, mas não sei, tem algumas pessoas que parecem que querem puxar para trás a coisa. Sileno, uma música marcante. Uma música marcante, É. Pai do Fábio Júnior. Eu gostaria de ter composto aquela música. Emocionante, né? Muito linda aquela música. Emocionante. Um filme. Um filme é Amor Além da Vida.
Como eu sou espiritualista, E é romântica, né? aquele filme é espetacular. Uma pessoa, quem que você gostaria de ser, se você pudesse ser? Gandhi. Grande. Espiritual, né? Um sonho, né? Um sonho, tornar minha música conhecida, pelo menos no Brasil todo. Se Deus quiser, chegaremos lá. O ideal de vida? Ideal de vida é procurar uma estabilidade para dar, né, conforto melhor para os meus familiares. Palavra-chave pra gente. Palavra-chave, persistência, Sileno por Sileno. simplicidade. Simplicidade. Sileno, então nós estamos chegando ao final, né, desse nosso encontro, aqui desse nosso bate-papo. Eu quero te desejar toda a sorte do mundo. Pra todos nós. Tu és um artista amazonense que eu aprendi a admirar, né, Muito pela obrigado, cara. integridade, pela qualidade do teu trabalho. E aqui o espaço é isso. Nós estamos aqui um espaço aberto para os artistas, para as pessoas que realmente têm essa preocupação em divulgar cultura, a arte, né? Que as pessoas possam ter uma vida melhor em contato com tudo isso. Porque às vezes parece que é tão longe, não é aqui, né? É aqui. Você pode usufruir, você pode ir no espetáculo, você pode tocar um violão, você pode cantar. O que importa é que você crie, né? Que você Exatamente. reinvente e com criatividade. Muito obrigado, Sileno, pela tua presença. Que tu tenha Obrigado, sempre maestro. um caminho iluminado, que Deus te ilumine, continue te iluminando a tua vida, que tu possa também iluminar toda a comunidade com a tua música, com a tua arte, com o teu talento. Muito grato, eu quero lhe desejar sucesso nessa nova empreitada, nesse programa, e dizer que você é sempre bem-vindo, né? Uma pessoa que veio de um outro estado e que sempre procurou valorizar os artistas locais, e com certeza a classe está muito grata e deseja sucesso a você cada vez mais. Muito obrigado a você. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.conversandocommaestro.com e também pelo e-mail conversandocommaestro@yahoo.com.br. Muito obrigado. Até o próximo Conversando com o Maestro. Tchau. Então as leis estão lá na frente e o Estado não consegue. E o que a gente tem? Lei Maria da Penha. Está lá que quem comete um abuso, uma violência contra a mulher tem que ficar 100 metros, 200 metros. Quem controla isso? Ninguém. Ou seja, o Estado se legisla, mas o Estado não cumpre. E aí o que adianta? Se o Estado é o maior descumpridor da lei. Se você não tem um Estado que, na hora que você lança, o que é? Vai ser uma lei de quê? Que hoje os policiais não podem mais usar armas